Fala, soldado! Tudo bom com você, meu irmão? Cara, hoje eu tô aqui nessa posição de novo, com um tripé aqui, com esse fundinho aqui, eu podendo andar. Porque, cara, hoje não era nem pra eu estar gravando esse vídeo. Hoje eu tava com os planos de jogar com alguns amigos meus. Mas, cara, hoje aconteceu tanta coisa que eu não podia deixar de gravar esse vídeo pra você. Então, aqui sou eu para falar um pouquinho com você sobre algumas coisinhas que, pra mim, eu não posso deixar de falar. Porque, afinal, esse vídeo também vai servir para eu poder assistir ele no futuro e me lembrar do que Deus fez por mim hoje. Porque, irmão, os planos de Deus são perfeitos, né? Não era nem para eu estar aqui falando com você, porque hoje eu tive prova, hoje eu treinei demais, eu fiquei cansado, eu fui pro shopping, era para eu estar jogando, enfim. Era tudo para eu não estar aqui agora. Mas, soldado, o que eu quero dizer hoje está com base lá em um versículo da Bíblia. Porque depois eu vou contar o que aconteceu hoje, mas eu já quero que você saiba o versículo. Tá lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Irmão, eu quero conversar com você sobre isso aí, então vamos conversar. E, cara, hoje o vídeo vai ser bom demais. Irmão, para começar, perdão se eu ficar andando demais, é que eu tô muito elétrico, hoje o dia foi maravilhoso, eu já vou explicar por quê. Porque, irmão, já vou explicar logo, né? Não vou enrolar muito não você. Irmão, o que acontece? Se você tá ligado aqui no canal, vai perceber que alguns dias para trás eu falei um pouquinho, alguns dias não, né? Alguns vídeos atrás, eu falei um pouquinho sobre preocupação, que é uma coisa que nos tira a paz, que realmente a gente se afasta de Deus se a gente se preocupa demais. Irmão, esses dias muito recentes, até ontem eu acho, eu tava me preocupando muito além do que eu deveria, cara. Eu nem deveria me preocupar. Mas eu tava me preocupando muito, porque eu tava pensando em como eu ia encaixar certa coisa na minha semana. Eu tava pensando muito além, cara. Mas aí que eu lembrei que cada dia tem seu próprio mal. Cada dia vai vir as suas próprias preocupações. Então, cara, as preocupações que serão de amanhã, deixa pra amanhã eu batalhar pra lutar contra elas. Hoje tem o mal de hoje e a gente vence o mal de hoje. E, cara, eu refleti aqui que quando a gente se preocupa demais com coisas que não estão nas nossas mãos, a gente meio que joga a confiança que a gente tem de Deus, que a gente tem em Deus, pra longe, cara. Porque é a mesma coisa da gente não se importar com o que Deus vai fazer, a gente não confiar que Deus tem o controle de tudo. Então, quando a gente se preocupa, além de tirar a nossa paz e colocar na nossa mente uma ansiedade extrema, porque sim, a gente fica muito ansioso quando a gente se preocupa demais. Porque é muito pensamento de como a gente vai fazer certa coisa, de como a gente vai operar certa situação. É muita pressão, cara. E fora que a gente tenta pensar em tudo isso com base no nosso próprio entendimento, que é falho, porque nosso entendimento é humano e pecador. Então, sem Deus, a gente nada é. Logo, se a gente se preocupa demais, a gente joga Deus para escanteio onde ele não deveria estar, porque ele é Deus na nossa vida, e a gente acaba se frustrando demais, pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, cara, o que aconteceu? Ontem mesmo à noite, eu me juntei no meu quarto e eu percebi que eu estava distante do Senhor. Porque eu pensei demais, eu fiquei preocupado demais. E aí o que aconteceu? Eu refleti uma coisa. Deus, a vontade de seguir o Senhor, não vai aparecer na minha vida em um passe de mágica. É eu que quero buscar o Senhor. Então, se eu quero buscar Ele, eu não tenho que esperar Ele me fazer alguma coisa para eu ficar enfeitiçado nele, não, cara. Deus, ele já me deu tudo que eu preciso para buscá-lo. Ele já me deu a palavra, ele já me deu experiências na vida, ele me deu oportunidades, me deu o Espírito Santo, deu o Senhor Jesus para salvar a gente. Cara, ele já nos deu tudo pra gente ter um relacionamento bom com ele, cara. Mas mesmo assim eu era teimoso. Eu achava que Deus que tinha que vir até mim, para eu ir até ele, para eu ficar apaixonado por ele, quando na verdade Deus não tem que fazer isso. Cara, Deus, é a gente que precisa dele, cara. É a gente que precisa dele. E aí o que eu pensei? Cara, se eu quero viver mais próximo de Deus, eu tenho que ir até Deus. E, cara, eu realmente, se eu quero ir até Ele, eu tenho que ir até Ele, não tenho escapatória, Ele não vai, eu não vou ter um instalar de mágica na minha mente que vai me fazer, bum, ficar cheio do Espírito Santo na hora. Não dá, cara, eu tenho que ir atrás de Deus. Irmão, é que nesse versículo disse que a gente tem que buscar o Senhor de todo o coração, que aí a gente vai encontrá-lo. Ontem eu tive uma oração muito sincera no meu quarto à noite,
falando com Deus, cara, e eu realmente fiz isso de coração. Foi então, cara, que eu tive uma das melhores noites de sono da minha vida. Eu dormi em paz, porque eu joguei minhas preocupações na mão dele, cara. Eu não dormi preocupado. E, cara, quando a gente para de se preocupar, a gente vive o presente de uma forma muito melhor. E eu já quero entrar no que eu fiz hoje, cara. Hoje, eu tive aula, eu tive prova. E, irmão, o testemunho que eu tenho é que eu não me preocupei. Eu não fiquei preocupado com outras coisas. E, cara, quando eu não fico preocupado com essas outras coisas, minha atenção vai 100% pro presente. E aí eu pude prestar atenção nas aulas, eu pude ter um rendimento bacana no meu dia, eu pude fazer provas bem. Cara, eu vivi um dia repleto de bênção. Por quê? Porque eu confio em Deus. Cara, a confiança em Deus é uma base que todo cristão deve ter, cara. É a gente confiar nele, é a gente não pensar demais. Outra coisa que me atrapalha sempre, quando eu tô preocupado em excesso, ansioso, eu me afasto de Deus, porque eu fico pensando aqui, eu meio que jogo Deus para escanteio, como eu falei. E aí, no lugar de buscar a Deus, que é o único jeito da gente matar a ansiedade, a gente busca o desejo carnal. E muitas vezes, quando eu me pego preocupado, eu sempre tenho pensamentos que um cristão não deveria ter. Eu tenho pensamentos intrusivos, que o inimigo sabe bem onde me tentar, cara. Todo garoto cristão acho que passa por esses pensamentos ruins. Mas, cara, hoje eu pude perceber uma coisa. Quando eu não tô preocupado, quando eu tô realmente confiando em Jesus, entregando tudo a Ele, o pensamento vem, mas minha mente está blindada. Eu vesti a armadura da fé. Eu confiei em Deus. E, cara, se eu realmente confio em Deus, eu me aproximei dele. E quando eu me aproximei dele, o pensamento intruso, aquele que não deveria estar ali, o inimigo tentando soprar aqui, ó, foi repelido para longe. Porque eu estava com Deus. Eu me aproximei de Deus. E Deus me protegeu, assim como Ele sempre fez. Mas eu que ignorava essa proteção, cara. Então, hoje, a minha mente carnal, ela não teve domínio sobre mim. Porque eu estive perto do Senhor. E, cara, pelo amor de Deus, Deus é o único jeito da gente ser feliz de verdade. Nada nesse mundo compra essa felicidade, cara. Tipo, é surreal a presença de Deus quando a gente tá ali vivendo para Ele. Porque, irmão, quando a gente se pega vivendo pro mundo, a gente só quer coisa do mundo, a gente não quer nem saber de Deus. A gente, na verdade, até quer, como eu queria, mas a gente não tem a coragem de ir atrás. A gente espera que Ele venha e faça alguma coisa, sei lá falar a palavra, mas a gente espera que Ele faça alguma coisa na nossa vida para que a gente vá até Ele, quando Ele já fez muito. Já enviou Jesus na cruz, já fez muito por nós. Deus é Deus, Ele já fez tudo por nós. E Ele só espera que a gente retribua o amor que Ele dá pra gente. Ele espera que a gente vá de encontro a Ele. E é isso que a gente tem que fazer, ir de encontro ao Senhor. Ah, cara, hoje eu realmente vivi com uma paz extraordinária. Hoje eu senti a mudança. Eu senti que o dia foi mais leve, eu senti que eu vivi mais o presente. Cara, até mesmo na aula, eu tava ali assistindo a aula e toda hora na minha mente tava tocando um louvor. Tava toda hora aqui, cara, tocando muitos louvores, porque, cara, eu só queria estar mais perto do Senhor, porque eu vi a glória que é. Irmão, uma coisa que eu quero alertar é que eu tenho um histórico de sempre ter essas experiências boas assim, de viver perto do Senhor, mas logo eu me afasto. Mas, irmão, isso não pode mais acontecer. Eu não posso mais ficar indo e vindo da presença do Senhor, porque isso é muito ruim. É uma coisa que faz a nossa fé ficar oscilando. Isso não pode acontecer, irmão. Cara, uma vez que a gente vê Deus, uma vez que a gente está na presença dele, a gente não deve mais sair. Só sai quem é tolo. E eu já fui tolo muitas vezes. Não quero nem lembrar, cara. E esse vídeo é pra eu, quando tiver nessas iminências, que se Deus quiser nunca vão acontecer, na verdade vão acontecer, cara. Eu tenho que ser realista. O inimigo sempre vai me tentar. Mas eu tenho que abrir esse vídeo e ver como foi bom viver com Deus. Vai estar na minha memória o que aconteceu nesse dia. Hoje é dia 13 de fevereiro. 13 de fevereiro de 2026. Irmão, o que eu quero te dizer é que se você se afastou de Deus, cara, não é tarde para buscar o Senhor. Volta a Ele. Ele tá aí para te fazer feliz. Ele tá aí para te dar paz. Cara, é tão bom essa sensação de realmente confiar no Senhor, estar próximo dele.
que nada pode roubar isso. Nada, nem carne, nem nudez, nem fome, nem espada, nem guerra, nem pessoas. Viver com Deus é uma coisa linda. Cara, chega de ficar nessa oscilação de fé. Chega de ser uma semente jogada em terra que não tem estrutura para suportar as guerras do mundo. Cara, eu tenho que ser jogado em boa terra para que a fé possa viver comigo, para que eu possa viver com a fé, né, falando melhor. Porque, cara, eu cansei de ter uma experiência com Deus, mas logo morrer e esquecer tudo. Chega. E a decisão de mudar esse patamar da nossa vida está nas nossas mãos. Deus já fez muito por nós. Agora é nossa vez de agir. Se a gente realmente quer viver perto de Deus, cara, essa é a hora. Essa é a hora da gente acordar e fazer o possível para viver com Ele. Então, irmão, tá nas nossas mãos viver ou para a carne ou para o Senhor. O que a gente escolhe? O que você vai escolher? O que eu vou escolher? Cara, eu vivi um dia belo porque eu confiei em Deus, porque eu realmente quis me aproximar dele. Eu busquei a Deus de coração e eu encontrei. E, cara, se você buscar a Deus de todo o seu coração, você vai encontrar. Isso é inevitável. Tá escrito. Cara, busca o Senhor. Cara, quando você vive para Ele, parece que toda a sua vida carnal, tudo que você viveu sem Deus, perde o sentido. Cara, o sentido da vida é Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nada vai ao Pai senão por Ele. Cara, a vida não tem sentido sem Deus. A vida não tem nenhum sentido sem Deus. Irmão, o que eu quero te dizer é que se a sua vida tá boa sem Deus, imagina com Deus. Vão vir dificuldades? Lógico que vão. Mas, cara, isso não é nada comparado à eternidade vindoura, à vida com Jesus. Nossa, cara. É lindo, cara. É emocionante ver que Deus se faz presente nos dias de hoje. É bom saber que o Espírito Santo está aqui. É maravilhoso, cara. Hoje eu vivi em paz. Eu vivi feliz. Poderia ter feito qualquer coisa para não viver com Deus. Eu poderia ter ficado preocupado. Mas aí eu não teria vivido esse dia maravilhoso que eu vivi. Eu não teria vivido esse dia numa como é que eu posso dizer? Numa vibe muito boa, numa experiência muito boa. Irmão, Deus é tudo que a gente tem. Se tirarem Deus da nossa vida, o que a gente vai ser? Nada. Então, irmão, viva com Deus. Sério, a vida, depois de você enxergar Deus e ver que Ele está ali para você se aproximar dele, realmente se esforçar para chegar perto dele, porque a nossa carne é um embate, né? Carne e espírito dentro da gente a todo momento. A gente só tem que alimentar o espírito para a carne não vencer. E quando a gente vive com Deus, parece que tudo que a gente viveu sem Ele perde sentido. E, cara, esse é um aviso, é um alerta, né? Para que a gente que vive com Deus, que vive perto dele, não se afaste outra vez. Porque eu já cansei de me afastar. Mas eu sei que Satanás vai vir e vai tentar me fazer desviar mais uma vez. Mas, cara, é aí que eu vou ver se eu realmente quero viver com Deus ou não. Se eu vou continuar sofrendo para viver com Ele ou se eu vou só desistir na primeira dificuldade que vier, cara. Porque, irmão, é profundo isso, irmão. Viver com Deus é uma bênção. É uma bênção que todo mundo pode ter. Basta a gente acordar e escolher. Ai, irmão, Satanás vai vir com tudo para fazer a gente sair desse caminho. Porque ele não quer ver a gente feliz. Ele não quer que a gente descubra a razão de viver, que é Jesus, que é Cristo. E, cara, vai ser muito difícil a gente se manter no caminho estreito, porque a gente tem que renunciar a muitas coisas, inclusive a nós mesmos. Isso é a dificuldade. E, cara, eu tenho que botar na minha cabeça que eu não vou mais me afastar. Porque se eu ficar na minha cabeça falando que eu tô tentando não me afastar, aí eu já vou ser um perdedor. Porque meu subconsciente já vai achar que eu tô ainda no caminho para evoluir. Quando eu tenho que falar para ele que não, eu já encontrei o Senhor e eu não vou voltar para minha vida carnal. Aí sim a gente vai ter uma melhora nessa caminhada aí. Irmão, a dificuldade vai vir com certeza, cara. Satanás não quer ver a gente feliz, cara. Eu tô feliz demais.
Mas Satanás não tá feliz nem um pouquinho em me ver feliz. Ele não quer me ver feliz. Ele vai lançar coisa para me fazer cair, para me fazer pensar em qualquer coisa errada, para me fazer buscar a carne de novo e para me afastar do Senhor e ver dificuldades em buscar o Senhor novamente. Então, irmão, o que eu quero te dizer com esse vídeo e com esse testemunho é que viver com Deus é uma maravilha infinita, cara, é uma bênção. E cara, se eu vivi esse dia de hoje, 13 de fevereiro de 2026, uma sexta-feira muito bem vivida, que foi ao lado do Senhor, imagina se eu conseguir estar ao lado dele amanhã e depois, e assim para sempre. Cara, quedas fazem parte da nossa vida, mas aí que a gente se levanta rápido. Porque, cara, quando a gente é vencedor, a gente pode até cair, mas a gente se levanta quantas vezes forem necessárias e quanto mais rápido a gente conseguir. Então, irmão, eu não tô falando isso só pra mim, mas, cara, você pode fazer a sua vida melhorar. Busca Deus. Se você buscar Deus de todo o seu coração, você vai encontrá-lo. Isso é inevitável. Isso é promessa. Você vai encontrá-lo. E, cara, imagina se você vive o dia de hoje com o Senhor, aí você vive o amanhã com o Senhor, e você vai vivendo assim, fazendo sua vida melhorar demais, cara. Isso é bênção. Cara, glória a Deus, cara. Então, irmão, não perca a fé. Busca o Senhor, independente da dificuldade, que você vai encontrar, cara. Você vai ter uma vida melhor. Pode ser mais difícil? Pode e vai, mas ela vai ser melhor. Eu garanto isso. Um dia vivido com o Senhor é muito melhor do que todos os outros dias da nossa vida que a gente viveu sem Ele. Cara, isso não tem preço. E a gente pode tornar todos esses dias assim, todos os dias especiais. Basta a gente ter fé, foco e força para viver para o Senhor e não para a carne. Então, irmão, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha sentido uma vontade de buscar o Senhor, assim como eu tô com vontade de buscar Ele mais. Porque, cara, a gente tem que ficar fascinado e apaixonado pelo Senhor. Porque, cara, a nossa relação com o Senhor é por Ele mesmo, não é por nada além. Então, irmão, se a gente busca a Deus e vira apaixonado por Ele, nada nesse mundo é capaz de roubar nossa atenção. Vamos focar nas coisas do alto, vamos focar no Senhor em si, porque, cara, é Ele que vale a pena nessa vida. É só Ele e nada mais. Então, irmão, eu desejo do fundo do meu coração que nós busquemos ao Senhor cada vez mais, para que a gente esteja com o Espírito Santo cada vez mais, porque isso sim é vida. Estar com o Senhor é vida. Então, irmão, bora pra cima, bora viver com Deus, cara. Bora viver com Deus, bora buscar Ele mais do que qualquer outra coisa, porque a gente vai encontrá-lo, cara. Vamos ter fé e vamos buscar Ele acima de tudo. Então, irmão, um beijo pra você, obrigado por ter ficado até aqui nessa reflexão comigo. E a gente se vê no próximo vídeo, irmão. Muito obrigado de fato por me acompanhar nessa. Muito obrigado porque tá eu e você aqui refletindo. Então, irmão, bora pra cima. Um beijo pra você, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Soldado, bora pra cima, bora viver com o Senhor, que a gente vai ganhar muito mais. Então, irmão, um beijo no seu coração, na família, um beijo pra todo mundo e bora viver com o Senhor, porque viver com o Senhor, isso é vida. Então, soldado, a gente se vê no próximo vídeo. Espero que a gente continue vivendo pro Senhor, porque aí sim, cara, aí sim a gente vai estar vivendo. Irmão, desculpa estar te enrolando, mas eu tinha que falar isso. Então, irmão, sério mesmo, fica com Deus e a gente se vê na próxima, não, irmão? Até mais!